Os sistemas prisionais masculinos e femininos foram criados com o objetivo de isolar certos indivíduos que, por algum motivo, eram deslocados do convívio social saudável. O objetivo das prisões era readaptar essas pessoas para que fosse possível reinseri-las na sociedade. No entanto, não é bem isso que acontece. E diversos presídios espalhados pelo mundo, onde a precariedade, guerras, abusos e torturas acabaram se tornando comum, será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver as piores prisões que existem. Então já vai deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são essas piores prisões e mais difíceis para os prisioneiros que existem no mundo. O presídio feminino Madre Pelletier fica localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e é a primeira penitenciária feminina do Brasil. O presídio, inaugurado na década de 30, tinha como objetivo readequar as mulheres e seus papéis da época, de boa mãe e boa esposa, reprimindo-as não importando muito seus atos, mas sua moral. Na década de 70, o Estado passa a administrar em conjunto com a congregação e a partir dos anos 90 assume por completo. Ao se falar em encarceramento feminino, é preciso falar da realidade existente no país, que atualmente ocupa a 4ª posição no ranking mundial. Com o crescimento de detentas nos últimos anos, censo maiores até que no gênero oposto, muitas penitenciárias, assim como Madre Pelletier, enfrentam dificuldades. Segundo relatos, a prisão está superlotada e não apresenta condições adequadas para as mulheres prisioneiras. Para se ter uma noção, até mesmo absorvente íntimo chega a faltar nesse presídio para as mulheres. O desconforto e não ter um lugar para dormir adequadamente também são outros fatores que acabam atingindo o presídio, que vem sendo alvo de protestos e denúncias pelos direitos humanos. Construída em 1908 em Manaus, no Amazonas, para abrigar cerca de 100 presos, a cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa até hoje está instalada no mesmo edifício, porém com uma população carcerária de aproximadamente 1.000 presos. Esse presídio foi cenário em 2013 de diversos episódios de rebeliões, fugas, assassinatos e brigas de facções. O caos na unidade, que recebe presos provisórios, fez o Conselho Nacional de Justiça pressionar o governo por seu pronto fechamento. O complexo prisional atualmente engloba áreas tanto de detentos como de presas. Segundo uma fonte no Conselho Nacional de Justiça, uma única cela da unidade chegaria a abrigar até 80 presos, e sim, eles teriam que ficar espremidos nas celas com dificuldades até mesmo para respirar. Segundo ativistas e magistrados ouvidos por reportagens, a cadeia de Manaus sofre também com a falta de higiene, calor excessivo nas celas, problemas de infraestrutura e precariedade na alimentação. A penitenciária feminina de Dublin, na Califórnia, vem recentemente sendo alvo de diversas polêmicas que poderão causar até mesmo seu fechamento. O presídio, que foi apelidado como Clube de Abuso, há muitos anos vem sendo acusado de maus tratos contra as presas, além de tortura e abusos sofridos por elas dentro desse presídio. Muitas ex-presidiárias que ficaram nesse presídio relataram a crueldade, além da falta de higiene e até mesmo de uma alimentação adequada que esse presídio enfrenta, porém a situação acaba sendo esquecida e ficando por isso mesmo. No entanto, recentemente, devido a protestos realizados por ativistas, ex-presidiárias e a ajuda da internet, o presídio passou por uma investigação e muitos escândalos, como o de abuso sexual frequente, se espalharam pelo mundo. Dessa forma, a penitenciária corre um sério risco de fechar muito em breve.
Os CDPs, ou Centros de Detenção Provisória, vivem um cenário alarmante provocado pela superlotação e se tornaram um dos principais problemas do sistema prisional paulista, segundo agentes penitenciários, ativistas e magistrados ouvidos pela BBC Brasil. A situação é mais grave no CDP Osasco 1, na Grande São Paulo, onde cerca de 2.600 detentos convivem em um espaço projetado para pouco mais de 750. O Osasco 1 conta com pavilhões lotados que antes eram monitorados por 5 ou 8 agentes, mas hoje contam apenas com um funcionário. Por conta disso, brigas, rebeliões e presos sendo gravemente feridos acabou se tornando uma realidade. A prisão, que costuma abrigar integrantes da facção criminosa PCC, protagoniza muitas brigas entre eles mesmos. Tudo por conta de liderança ou uma disputa de território ali mesmo, dentro do presídio, e pela superlotação que acaba ficando muito complicado para os agentes combaterem. Localizada em Honduras, a prisão feminina de Tâmara é sem dúvidas uma das piores de todo o mundo. A prisão, que é local das prisioneiras consideradas as mais perigosas do país, frequentemente apresenta brigas internas, rebeliões e massacres. Além disso, as condições em que as detentas possuem no presídio são relatadas como desumanas. Falta alimentos, produtos de higiene e até local para as necessidades fisiológicas. Em um registro do presídio, podemos ver as condições e estruturas bem danificadas de todo o local. Em 2023, a prisão foi palco de uma intensa briga que provocou a morte de 46 presidiárias. A revolta teria sido causada por uma briga entre integrantes de gangues de rua adversárias cumprindo pena nessa prisão. A Casa de Detenção Dr. José Mário Alves, conhecida como Presídio Urso Branco de Rondônia, começou a ser apontada como um exemplo do caos no sistema prisional brasileiro em 2002, quando foi palco do segundo maior massacre de detentos do país, perdendo apenas para o Carandiru. Na passagem do ano de 2001 para 2002, um grupo de presos jurados de morte foram retirados do isolamento e colocados com os demais detentos nos pavilhões, onde foram torturados e 27 deles acabaram sendo assassinados. As consequências desses assassinatos e a situação de segurança da unidade são acompanhados há mais de uma década pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Recentemente também a polícia investigou a suspeita de que detentos do Urso Branco teria dado ordens para criminosos em liberdade incendiassem ao menos 6 carros em Porto Velho, deixando assim o presídio como um dos mais perigosos e difíceis de se lidar em todo o mundo. Os funcionários que realizaram as transferências dos presos jurados que foram assassinados em 2002 tiveram seus julgamentos e a maior parte foi absolvida, após alegar que cumpriam ordens da justiça. Em 2013, uma visita realizada por desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e ministros da Justiça constatou que no presídio feminino do Distrito Federal, a Colmeia, faltavam recursos humanos e materiais no presídio, o que dificultava o trabalho de ressocialização das internas. O relatório gerado pela visita aponta que atualmente 782 mulheres estão no presídio, incluindo 105 mulheres que têm problemas psiquiátricos. A capacidade máxima da unidade é de 504 mulheres, ou seja, já estava chegando no dobro da capacidade. A superlotação dificulta a situação das detentas, que acabam ficando sem alimentação adequada e ficam até mesmo sem produtos de higiene básica. Em 2023, a prisão voltou aos holofotes, mais uma vez pela superlotação provocada por mulheres que foram presas nesse presídio depois de participarem do ato de depredação nas sedes dos 3 poderes em Brasília.
Todos os especialistas ouvidos pela BBC Brasil apontaram um presídio com grandes problemas no Rio Grande do Sul. Estamos falando do Presídio Central de Porto Alegre. Presos algemados dia e noite pelos corredores. Tortura, agressões e tráfico de armas e drogas compõem o cenário de caos que fizeram a unidade ser alvo de notificação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Central de Porto Alegre foi inaugurado em 1959 e, segundo o governo, começou a ficar superlotado na década de 90, quando outras unidades prisionais menores começaram a ser desativadas e seus presos enviados à capital. Atualmente, o presídio tem 2.069 vagas, mas abriga oficialmente 4.415 detentos. A superlotação faz os presos ficarem o tempo todo soltos pelo pavilhão, sem a divisão em celas. Cada área ou galeria é controlada por uma facção. Ao ingressar no presídio, o detento seria convidado a apontar um grupo criminoso para ser acomodado junto a seus membros. Segundo informações, uma das situações mais preocupantes da unidade é a dos detentos jurados de morte e expulsos das galerias. Afinal, não há onde colocá-los em segurança e por isso esses detentos ficariam permanentemente algemados nos corredores para não serem assassinados. O Centro de Detenção Provisório Feminino de Franco da Rocha, localizado na Grande São Paulo, é uma unidade prisional destinada a abrigar mulheres enquanto aguardam julgamento. A penitenciária é considerada uma das mais superlotadas de todo o Brasil. Segundo relatos, as mulheres lá presas precisam literalmente se espremer para conseguirem ficar nas celas, sem falar em algumas confusões e brigas que acabam acontecendo devido à disputa dos poucos produtos de higiene que são disponíveis. Como a justiça brasileira acaba sendo bem lenta em processos, muitas mulheres aguardam julgamento nesse presídio por anos e relatam uma experiência muito negativa, sendo pior até mesmo que muitas prisões fixas. Um outro presídio que vive uma situação muito complicada é o Complexo do Curado em Recife, no Pernambuco. Segundo relatos de um juiz que esteve na unidade durante o mutirão carcerário do Conselho Nacional de Justiça em 2011, o local era totalmente controlado pelos presos. Lá eles comercializavam de tudo, havia até mesmo barracas de venda de celulares e também prostituição. Nos dias de hoje, a situação no presídio ainda permanece muito grave. Segundo Sandra Carvalho da ONG Justiça Global, os pavilhões do complexo são tomados por barracas e a área é toda loteada. Cerca de 5.000 detentos circulam pelo curado a maior parte do tempo fora das celas. Picolés, coxinhas e alimentos em geral são vendidos livremente. Os presos jogariam até sinuca. Além disso, os considerados líderes não poderiam ser contrariados e sempre que isso acontecia, grandes tumultos e brigas aconteciam. E não para por aí. Segundo o juiz citado anteriormente, presos com mais recursos conseguem comprar de outros detentos áreas do presídio para depois alugá-las para fazer dinheiro. De acordo com ele, quando a pena chega próxima ao fim, esses detentos vendem suas posses no complexo, assim por diante. Considerada por muitos como a prisão mais desumana do mundo, essa penitenciária localizada no Sudão nos mostra a vida difícil, torturante e sofrida que as detentas têm nessa prisão. Em registros e reportagens feitas no local, é possível ver um lugar completamente precário, sem estrutura, sem higiene, onde as presas ficam expostas a doenças, a mosquitos e nem banho elas conseguem tomar. Em cenas bem angustiantes, podemos ver as mulheres algemadas e bem desnutridas atrás das grades, cobertas de mosquitos, provavelmente pelo odor. Reportagens e documentários mostram a condição precária de muitas prisões no continente africano, e essa feminina no Sudão acabou entrando como uma das mais precárias de todo o continente.
Uma das cadeias com mais precariedade no mundo é essa localizada nas Filipinas. Estamos falando do presídio de Cotabato do Sul. Por lá, a situação em que os detentos vivem é a mais precária possível. A estrutura do presídio é antiga, velha e com inúmeros problemas. Em reportagens e documentários feitos na prisão, é possível ver uma superlotação, além de detentos circulando livremente pelos corredores, onde estendem suas roupas, se alimentam no chão em meio à sujeira e precisam dormir completamente apertados, em estruturas improvisadas de madeira. Por conta da superlotação e a falta de recursos financeiros, a alimentação não é adequada e muitos presos chegam a passar fome. Itens de higiene pessoal também faltam e é preciso improvisar na hora de fazer as necessidades, o que acaba deixando o presídio com um forte odor. Em janeiro de 2017, houve a maior matança na penitenciária estadual de Alcaçuz, localizada no município de Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte. O confronto entre duas facções rivais desencadeou pelo menos 26 mortes, 56 fugas e uma série de atentados na capital Potiguar, também ordenados por detentos de dentro do presídio. Militares do Exército, Marinha e Aeronáutica foram deslocados ao estado para reforçar a segurança. Os presos se enfrentavam com paus, pedras e barras de ferro em uma aparente disputa pelo controle do presídio. O clima na penitenciária de Alcaçuz se acirrou por conta da transferência de 220 presos ligados ao Sindicato do Crime do Estado. Membros do PCC, outra facção dentro do presídio, não teriam gostado daquilo e por isso essa guerra começou. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falou e tchau.